O mistério da águia cósmica paira como um dos mais profundos e complexos que existe na tradição universal de sabedoria. De qualquer forma, acredito que estaremos tratando de um dos assuntos mais importantes que existe, na abordagem dada que reúne o micro e o macrocosmos nas coisas finais do destino humano, agregando inclusive importantes revelações em torno deste pulsante assunto. O antropólogo Carlos Castaneda lançou essa instigante pedra que ecoa profundamente na cultura mesoamericana, mas também em muitas outras tradições, como veremos, de modo que empregaremos bastante o léxico dessas culturas e suas místicas. Os relatos sobre a águia são ricos e atendem praticamente a todas as etapas dos chamados novíssimos das religiões: morte, juízo, purgatório, segunda morte, tal como sobrevida, e quem sabe também retorno. Não fala, porém, aparentemente de inferno. Aos videntes, a percepção deste contexto todo lembra uma águia, porém o nome é inteiramente simbólico. Tratar esta águia dos videntes como uma simples forma-pensamento seria muitíssimo simplista. Mais correto seria dizer que representa um complexo de energias que trabalha sobre o conjunto da evolução planetária, e com energias de diferentes procedências. Tampouco caberia definir a questão como um simples tribunal ao modo daquele de Osíris, basicamente judicial e ativado pela dinâmica dos méritos pessoais, uma vez que a mesma águia interatua da mesma forma em processos criadores em prol da vida planetária. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. O tema em questão não é exatamente novo em nossos trabalhos, senão talvez pela abordagem dada e por seu próprio alcance. Muitas tradições têm tratado já do tema do portal do destino, sob diferentes abordagens. O que poderia ter feito, então, alguns a eleger uma águia para representar a este tipo de juiz das gerações. Aquilo que se convencionou designar como uma águia cósmica nas culturas mesoamericanas e outras mais, seria apenas uma versão macrocósmica de realidades universais reveladas através de formosos símbolos agregadores, que comumente se acham diretamente relacionados à própria divindade. Este grande portal do destino, que os videntes toltecas perceberam como semelhante à águia, poderia ser perfeitamente entendido, pois, como uma espécie de grande caduceu cósmico, ou um globo alado serpentino, tal como sua versão oriental de Kundalini, congregando o conjunto das energias da evolução cósmica, especialmente naquilo que tange aos seus processos de transição. Há muito, afinal, que os mesoamericanos associaram as águias a este tipo de simbolismo esotérico, provavelmente como herança naturalista do xamanismo, tal como sucede no símbolo central azteca da águia com serpente, e que se tornaria também o próprio brasão da moderna República Mexicana. Podemos dizer, neste caso, que o tema oferece uma versão para uma concepção macro das energias evolutivas, em complemento com a versão micro trabalhada pelos místicos. De fato, a operacionalidade desta visão macro está muito mais direcionada aos deuses e mestres, ainda que a humanidade e outras espécies também dela participem de maneira mais ou menos passiva. Embora a águia cósmica não seja Deus em si, a grande síntese que ela representa pode ser como tal considerada. Quer dizer, uma força criadora com poder também de destruir ou transformar, por assim dizer. Na prática, sendo isso o que importa em última análise, a águia está a serviço da evolução do todo e dos deuses mesmos. Aquele que talvez represente o deus mais abrangente do hinduísmo, Vishnu, tem como veículo uma espécie de águia, por vezes antropomórfica, chamada Garuda. O tema anda a par com as epifanias de Ezequiel sobre os 4 animais sagrados ocupando rodas dentro de rodas, ou seja, ciclos e subciclos. Daí vermos o complexo da águia, para usar uma expressão inadequada,
comumente associado a Deus e a profetas, como no caso do Farohar persa. O nome divino dos hebreus, Yod-He-Vav-He, traduz por si só o mesmo simbolismo, porém, podendo incluir a 21ª letra ou Shin como personificação divina. Os videntes toltecas percebem na águia cósmica cores claras e escuras, sugerindo assim uma natureza dual. Com efeito, nos destinos preparados pela águia para as criaturas, existe luz e trevas, por assim dizer. Tal como demonstra o Apocalipse de São João, nada casualmente o apóstolo simbolizado pela águia, sobre o final dos tempos. Trata-se, enfim, do próprio arquétipo da evolução cósmica, presente, organizado e atualizado para fins de gerenciamento da evolução planetária. Alguém poderia até pretender ver erroneamente ali alguma espécie de consórcio entre o bem e o mal. No tribunal de Osíris, temos a figura do animal mitológico Amid que devora os corações reprovados. No entanto, ocorre aqui tão somente a própria colheita do karma. Quer dizer, a reação natural do universo àquelas criaturas que não quiseram aproveitar a oportunidade de se associar às forças realmente libertadoras e evolutivas. Não foi a luz que criou as trevas, considerando que o caos inclusive antecedeu a própria criação, entendida como manifestação das forças do bem. A luz veio como uma reação diante do caos, e no Apocalipse de São João, o próprio diabo e seus assistentes são precipitados nos infernos. Como diria o Buda, a vida é apenas uma oportunidade, e tal coisa é demonstrada pelas ações da águia, que pode perdoar aqueles que desenvolvem acima de certo grau a sua consciência e energia, ou reabsorver em si as outras consciências que foram reprovadas no curso da vida. Afinal de contas, é certo e acabado que caso não houvesse algum rigor nas coisas, tampouco existiria a mínima evolução superior e libertação neste universo. Tratemos então de investigar algumas questões ocultistas e astronômicas a respeito da águia cósmica. No livro A Dádiva da Águia, Castanheda apresenta muitos detalhes sobre as emanações da águia, as quais são declaradas serem em número de 48, naquilo que diz respeito ao nosso planeta. Tais emanações agrupam entre suas faixas seres orgânicos e seres inorgânicos que são puramente consciência e energia. No quarto caminho de Ouspensky e Gurdjieff, também existe essa percepção da Terra ter como número o 48. Seriam os Sufis também videntes? Certamente tem havido grandes mestres entre eles. Por razões óbvias, a águia é em si mesma um símbolo dos próprios videntes. E o que seriam, pois, essas 48 emanações? Basicamente, representam a soma das energias dos 5 planos de consciência em evolução, relacionados, por exemplo, ao completo desenvolvimento espiritual do ser humano. Elas guardam também a memória de todos os reinos e evoluções do planeta. Quanto mais evoluído for o plano, mais emanações conterá. Este fato está representado, pois, através da estrutura dos chakras da yoga, mais exatamente pelo número de pétalas destes centros, os quais somam 48 pétalas distribuídas ao longo da coluna vertebral. Na verdade, esta seria apenas uma das distribuições dessas energias. As forças em evolução podem se organizar de diferentes formas. Uma das mais poderosas delas é a forma triangular, o que nos leva a estruturas como as zodiacais e a própria árvore sefirotal da Cabala, incluindo as suas esferas ocultas, e evoluindo através de 4 mundos. Todo este grupo é então coordenado através do centro frontal, que passa a relacioná-lo ou combiná-lo, pois, a outro grupo análogo, porém maior ou superior de emanações, resultando assim nas 96 pétalas deste chakra. De modo que é neste centro onde são alinhadas as emanações do microcosmo e do macrocosmo, este último representado já pelo chakra da coroa Sahasrara. Outra referência ou variante a isto está na valorização do ciclo de 52 anos em pares
nas culturas ancestrais de Mesoamérica. Na Yoga, o centro Ajna é considerado o grande centro de comando e de controle das energias, correspondendo, pois, ao núcleo do intento dos videntes toltecas, para quem o instrumento para a mudança do foco interior de energia está nos olhos, quer dizer, no próprio foco da visão interna. É por essa razão que a serpente mística está comumente relacionada a este centro. É o que vemos, por exemplo, na mística egípcia, onde o símbolo da serpente Uraeus costuma ser colocado na fronte das representações dos altos dignatários. Na verdade, é comum que a serpente também divida este espaço com outra criatura, o abutre Nekbet, que costuma carregar o anel da eternidade. Essas duas criaturas também costumam usar respectivamente a coroa real do Baixo Egito e a coroa sacerdotal do Alto Egito, sendo reunidas ademais em torno do olho solar de Horus ou o Udjat, numa analogia do centro frontal. Com isto, a serpente está mostrando representar as forças terrenas da evolução, enquanto o abutre simbolizaria a presença das forças superiores do além. Trata-se, pois, das forças da vida e da morte, ou da imanência e da transcendência. Numa esfera de macrocosmos, encontramos para esta numerologia importante respaldo na astrologia esotérica da teosofia, sobre as 4 rondas da evolução humana. Por esta razão, numa visão macrocósmica, as 4 divisões temporais podem ser vistas como eons ao modo dos Manvantaras hindus, que, bem entendidos, possuem ciclos de 12.000 anos. Estamos diante, pois, de um verdadeiro calendário cósmico, aquele que trata do conjunto da evolução humana, mais especificamente da evolução superior da humanidade, quando se considerou encerrado o longo período experimental com as energias e se tratou de implementar um programa evolutivo consistente e dirigido para a espécie humana. E este fato corresponde, pois, à chamada revolução cognitiva da nossa espécie, ocorrida há cerca de 50.000 anos, quando o ser humano começou a tornar-se, pois, o atual Homo sapiens. Então, esta evolução cósmica também deve estar representada pela águia. Com efeito, sabemos que o nosso sistema solar ruma para a região da estrela da águia, ou Vega em árabe, como se fosse atraído por esta região do seu ápex solar. Vega é a estrela alfa da constelação de Lira, a qual pode simbolizar como que as próprias cordas cósmicas das emanações da águia, consistindo, pois, de 4 correntes principais. Para reforçar o assunto, não distante dali situa-se a constelação de Áquila, centralizada pela estrela Altair, que significa o voador. O tema dos voadores encontra-se, aliás, também muito presente em Castanheda, como que centralizando as forças astrais que aprisionam a consciência humana. E com isto, poderíamos até falar de uma águia bicéfala, tema comum na heráldica europeia e na própria maçonaria. Vega, com Altair e Deneb, formam o brilhante triângulo do céu de verão do hemisfério norte. A estrela Deneb é a alfa de cisne, outra ave simbólica no esoterismo que tem analogias com a águia e com a própria vidência espiritual através da iniciação Hansa da Índia, solar ou terciária. Da mesma forma que tal complexo tampouco se encontra muito distante do próprio núcleo galáctico, simbolizado por Hunabku, situado entre as constelações de Escorpião e de Sagitário. O símbolo Nahua Hunabku, que foi tema já deste canal, ostenta realmente uma forma muito evocativa da Via Láctea, que começa com 2 braços e depois os duplica em 4. Existe inclusive uma importante simetria entre este núcleo galáctico e o ápex solar, ou o triângulo de verão, de modo que até se poderia falar de um buraco negro e de um buraco branco naquelas regiões do universo. O complexo da águia inclui um núcleo logóico ao centro e suas asas estão compostas por hierarquias evoluídas como a da loja branca. As serpentes são forças em evolução,
que é a própria trajetória das consciências que se dirigem para receber o veredito da águia, e que pode ser então comparada à Via Láctea como o rio das almas, na forma de dois cursos em que essas almas vêm e vão. Com efeito, não devemos tratar o tema da águia cósmica como um polo simples da transformação cósmica, mas sim como um conjunto articulado deles, concentrando energias para diferentes finalidades. O reino da águia representa uma realidade situada além do tempo e do espaço, e ainda assim possui conexões com os polos de consciência solares e também planetários, e até do próprio indivíduo. Nada casualmente, as constelações citadas que cercam o núcleo galáctico velam da mesma forma algum simbolismo aquilino. Chega a soar algo curioso, Escorpião, considerada como uma das constelações zoomorficamente mais sugestivas do céu, efetuar a troca do seu simbolismo pelo da águia, que é uma ave, mesmo porque o próprio ser humano já representa por si só o elemento ar na cruz fixa do zodíaco. Então, talvez algo maior tenha se imposto para sugerir essa comutação, pese ambos os símbolos abrigarem uma conotação de profundezas. Escorpião é inclusive o único do qual se diz ser capaz de desafiar a própria loucura e todavia prosseguir lúcido. Enquanto Escorpião significa a morte e a transformação, a águia também representa a vida e a própria ressurreição, especialmente na sua versão de fênix, enquanto animal situado no topo da cadeia alimentar, semelhante, pois, às suas contrapartes querubínicas, o leão, o touro e, é claro, o homem. Para aqueles que conhecem a fundo estes animais, suas forças podem se revelar verdadeiras mestras no ocultismo. Trata-se, pois, a águia escorpião de um poder penetrante capaz de atravessar miasmas e superar as ilusões psíquicas. Daí se mostrar sempre o ardente Garuda subjugando e devorando serpentes no budismo. Vinculado não raro também à ideia do punhal mágico que dilacera as ilusões, o qual pode ser então evocativo do próprio ferrão do escorpião. Outro tanto se poderia falar do grande regente de Sagitário, Zeus ou Júpiter, aquele que tem a águia como animal de estimação. O Senhor dos Raios pode estar com isto fazendo uma alusão às poderosas emanações da águia cósmica, mas especialmente aquelas de teor inorgânico ou puramente consciencial. Em nossa obra O Espelho de Obsidiana, da trilogia A Tradição Tolteca, tratamos com vagar sobre essas conexões cósmicas, e que inspiram de resto a astrologia esotérica, como demonstramos também na obra O Portal de Farohar, com links nas descrições da plataforma. Passando então para o tema dos calendários, e já rumando para o final desta apresentação, eis que no centro da Pedra do Sol Azteca encontramos a forma conhecida como Olin, palavra que significa movimento e ciclo, e que representa uma pequena mandala assimétrica, incluindo um olho único ao centro, de modo que tal forma venha a ser uma espécie de caduceu mesoamericano, ainda que o símbolo de Quetzalcoatl também sirva a mesma finalidade. Tal como Hunabku, Olin representa uma estrutura simbólica que pode ser usada em qualquer escala de tempo-energia. E, na prática, ambos possuem o mesmo significado, como realidades paralelas, tratadas respectivamente de forma plana e tridimensional, por assim dizer. Olin reproduz notoriamente a forma de uma águia estilizada, com garras, bico e cauda. Estes últimos também formam um punhal, enquanto suas asas são os 4 ciclos temporais, tendo no centro ainda da Pedra do Sol a cabeça do deus solar com faca na boca, simbolizando o próprio Logos. Por esta razão é que o nome asteca deste grande calendário é Cuauhtémoc, que significa recipiente da águia. Chama-se assim, tal como a Casa da Águia, porque este complexo astrológico
inventaria todas as energias que se acham sob a jurisdição da águia cósmica. Ocorre então de aqui convergir certo simbolismo capital, reunindo o bico da águia ao símbolo da espada sacrificial como tema do verbo ou logos criador. Este é um dado de suma importância, que ainda ganha relevo pelo fato de não ser mencionado em Castanheda, onde o bico da águia se limita a devorar as consciências destinadas à reciclagem cósmica, por assim dizer. Afinal, boa parte do vigor das águias está na força do seu poderoso grito, frio e penetrante. E neste caso, a presença simbólica da pederneira ou faca de sílix, que é ademais um instrumento também usado como pramanta ou para fazer o fogo, resulta pois deveras oportuno na medida em que o som do cristal se assemelha em muito ao da própria águia. Por isto, relaciona-se também a sílaba secreta do mantra tibetano ou Mani Padme Hum, ou Hri, vinculada à energia do Vajra ou do cristal. Podemos dizer que sempre que a águia identifica um alinhamento de energias, ela profere o seu grito de júbilo. E aqui encontramos com efeito um excelente exemplo no qual a palavra de poder conflui com a própria emissão sonora de um animal de poder, resultando com efeito num arquétipo insubstituível. O tema do animal totêmico, muito comum na iconografia sagrada, representa, pois, aquele aspecto mais elevado do chamado nagualismo. É forte a presença do simbolismo aquilino na mitologia azteca, desde a visão profética da águia com serpente, o que representa, na verdade, apenas uma versão mais dramática de Quetzalcoatl, e que serviu para indicar o local de construção da sua grande capital. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação, onde devemos enfatizar alguns novos aspectos revelados sobre a águia cósmica. Indiferente das formas e das leituras, a realidade chamada por águia em Castanheda existe no universo e é conhecida da humanidade desde tempos imemoriais. Apenas a forma como o ser humano se relaciona com ela é que tem modificado através dos séculos. O aspecto de logos ou de poder criador, como sinal de um novo degrau de revelações, relacionado ao resgate de saberes avançados, como aquele da palavra perdida da maçonaria e afins, temas que também já foram objetos deste canal, se insere e simboliza, pois, uma visão mais ampla, completa e avançada da águia, inclusive restauradora de uma integridade tradicional. Embora predomine uma visão mais individualista na atual doutrina tolteca, explicada sociologicamente nos próprios livros de Castanheda, é fato, todavia, que existe todo um amplo universo de energias disponíveis para aqueles que se preocupam ativamente com o semelhante e com a evolução do planeta, inclusive as coisas da própria transição planetária. E certamente as forças agregadas em torno da águia tampouco são indiferentes a tais nobres realidades que objetivam, afinal de contas, apenas ampliar a própria glória do espírito. Podemos entender que o ideário apresentado em Castanheda sofreu várias influências atávicas, entre elas a própria herança colonial. Contudo, também é hora de olhar para o futuro. O Nagual de Três Pontas, que foi Carlos Castanheda, anunciou dramática e declaradamente o final de uma grande linhagem. Novas sínteses certamente aguardam, todavia, os caminhos dos guerreiros viajantes nos tempos vindouros. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.